o começo deste século, muitos trabalhadores desenvolviam suas atividades laborais dentro dos escritórios nas empresas. Mas o espaço do trabalho vem se reconfigurando e agora com a pandemia deu uma guinada para o home office. Então vem a pergunta, qual o futuro do escritório? Essa é a questão que trazemos para a Opinião Pernambuco de hoje. E o nosso convidado é Silvio Meira. Silvio é professor emérito do Centro de Informática da UFPE, presidente do Conselho de Administração do Porto Digital e professor extraordinário da César School. Seja bem-vindo, Silvio. Opa, Valdir, tudo bem? Como estamos? Então, pois é, tudo bom? É um prazer estar com você aqui de volta, né? Lembramos que eu sou o Valdir Oliveira, para você que nos acompanha nas rádios. O programa também é exibido no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Isso na Rádio Universitária FM, 99,9 MHz, e na Rádio Universitária AM, a Rádio Paulo Freire, 820 kHz. Bom, Silvio, é chegado o momento de se reinventar o conceito de escritório? Valdir, todo mundo, o escritório é uma ferramenta que resolvia um certo problema de escassez de meios de trabalho para processamento de informação, mas não só, criado lá na Revolução Industrial, se a gente arredondar 200 anos. E o que foi que aconteceu na pandemia? De repente, a gente descobriu que uma parte significativa do trabalho do escritório podia ser feita de forma distribuída. Distribuída no sentido de não ter exatamente uma supervisão local sobre os agentes, sobre as pessoas que realizavam aquele trabalho. Mas também deslocalizada, não precisava ser feito no mesmo lugar. E, por fim, desincronizada, não precisava ser feito por todo mundo ao mesmo tempo, num certo turno. Isso criou, vamos dizer assim, um conjunto de expectativas e aspirações sobre qual é o trabalho que se faz na economia do conhecimento e como se faz esse trabalho. É bom a gente dizer aqui, Valdir, que um estudo do IPEA mostra que no Brasil somente 25% do trabalho pode ser feito de forma remota. Isso é um sinal também, comparado com 50% quase da Suécia, de que o Brasil não está exatamente na economia do conhecimento. Então, pelo menos no tempo, estamos atrasados. Esse papel do escritório de processar a informação, de ter os equipamentos e as ferramentas para tratar a informação, é só uma parte dele, no entanto, porque o escritório também é um centro de tomada de decisões, que às vezes depende da gente olhar o olho no olho das pessoas. E é um centro de formação, de evolução, de adaptação e de transformação da cultura dos negócios. Veja, comparemos aqui um grupo de trabalho que tem metade das pessoas num escritório físico e a outra metade remota. Vamos imaginar em metade dos países do mundo também. O que acontece na hora do almoço? Quem está no escritório tende a almoçar junto e, naquelas 2 horas, a tomar decisões implícitas sobre os projetos nos quais eles estão trabalhando, sobre os serviços que eles estão desenhando, sobre os produtos que eles estão construindo, que vão ser completamente estrangeiras para quem está remoto, sozinho, de uma certa forma, isolado na sua casa. Mesmo nas empresas de tecnologia, Valdir, o que a gente está vendo é que existe uma tendência global a redesenhar o trabalho como sendo um trabalho híbrido. Uma parte no escritório, boa parte das empresas está pensando no momento, porque tudo isso ainda é muito experimental, 2, 3 dias por semana no escritório e outros 2 dias de trabalho onde a pessoa quiser. Algumas empresas estão tomando a decisão desses 2, 3 dias de trabalho no escritório serem síncronos e para todo mundo. Todo mundo tem que estar lá ao mesmo tempo. Outras estão tomando outras decisões, mas é preciso dizer que há empresas que estão tomando a decisão de nunca mais ter um escritório. O que a gente vai ver nos próximos 10, 15 anos é como é que cada um desses arranjos produtivos do conhecimento vai se estabelecer e vai criar, no fim, produtividade e competitividade, que é o que interessa para as empresas. Então uma readaptação, né, vão se reconfigurando e as pessoas vão tentando encontrar as melhores maneiras. Você trouxe aí vários pontos, Silvio, que provavelmente a gente vai buscá-los novamente ao longo do programa.
mas eu queria trazer uma vivência, né, que me marcou muito. Acho que ela veio ali da virada do século passado para esse século, que foi o fato de espaços de trabalho, como, por exemplo, as redações de jornais. Antes eram compartimentadas. A gente tinha muitas salas, né, muitos jornalistas isolados dentro de sala. As empresas também trabalhavam dentro dessa ideia. De repente, derruba a parede do meio, vamos fazer disso uma grande sala. E todo mundo vai trabalhar de uma forma mais coletiva, um olhando no olho do outro. Isso que está acontecendo agora, com o afastamento das pessoas dessa possibilidade do ambiente de trabalho tradicional, e elas indo para se isolar em casa, isso não recupera um modelo muito anterior àquilo que pareceu a inovação? Você acabou de criar um paralelo extremamente interessante. Ir para a casa de cada um é como ir para a sala de cada um. Mas é mais complicado do que isso, porque aí você tem alguém cozinhando, ou você tem que cozinhar, ou de uma forma ou de outra, outras pessoas atrapalham, seu cachorro vem latir no seu escritório, sua criança invade a sua sala de trabalho, que não existe em casa. Veja que nós temos um problema hoje, que foi de uma certa forma causado pela pandemia. Nós descobrimos que nós não temos necessariamente ambiente de trabalho em casa. Não temos ambiente de estudo em casa. A gente estudava, historicamente, no quarto onde a gente dormia. Eu, adolescente, estudava no quarto onde eu dormia. Tinha uma mesa no meu quarto, a cama ali do lado, convidativa, eu abandonar minhas tarefas, seja lá do ensino médio, fundamental da universidade, e dormir, fazer coisas mais interessantes na cama que estava ali do lado. Nós, hoje, temos muito menos espaço relativo nas casas do que nós tínhamos no passado. As casas ficaram menores, elas ficaram mais compactas, elas ficaram mais conectadas, é bem verdade, mas elas não foram desenhadas para a gente trabalhar em casa. A arquitetura do trabalho em casa não é a arquitetura do trabalho da sala no trabalho. Lá, normalmente, tem o cafezinho, tem o bebedouro, tem o restaurante do lado. Veja, centros de cidades, historicamente, ou clusters de trabalho foram desenhados de tal forma que um certo número de comodidades associadas à performance humana estão lá. Cafés, padarias, academias, fluxos de trânsito e tráfego conectando com todo o resto da cidade e assim por diante. É possível a gente ir para bem longe do local remoto de trabalho e fazer o trabalho individual, esse eu não tenho a menor dúvida. É possível a gente aprender individualmente, de forma remota, da mesma forma que a gente aprende junto com e trabalhando com muitas outras pessoas? Tenho muitas dúvidas, tenho quase certeza que não, especialmente para os mais jovens. Essa é uma dificuldade que a gente está encontrando agora. Ainda mais, há uma certa tese de que a gente poderia trabalhar a partir de qualquer lugar. Concordo, mas não em qualquer lugar. E uma das razões, sabe o que é? É que eu posso fazer uma parte do meu trabalho aqui em Casa Forte. Mas se eu for, por exemplo, para 200 quilômetros para o interior, sem mencionar nenhuma cidade, o Quina do Futuro não entrega comida lá. Eu tenho uma certa localidade no meu remoto, não é? E eu quero uma parte significativa dessa localidade na forma das padarias, dos lugares, dos parques, das praças, das praias e assim por diante. Então, tem muita coisa mudando ao mesmo tempo, Valdir, e não é, talvez, a hora da gente dar o diagnóstico final. É uma hora de criar hipóteses e experimentar. As empresas querem resultado, elas querem produtividade. As pessoas, elas vão trabalhar em casa, e aí elas são cobradas por essa produtividade. Ou seja, é possível que em casa, longe dos olhos do chefe, longe dos olhos do gestor, ainda assim, você seja mais explorado, a sua mão de obra, ela exceda aquilo que seria o normal se você estivesse lá dentro da empresa? Veja, a gente tem ainda uma interpretação e uma percepção do trabalho humano por hora de dedicação ao que se vê como problema a ser resolvido por uma performance humana. Mas esse já deixou de ser o caso, ou deixa de ser o caso para quem está no escritório contemporâneo, onde o principal processo que está lá é tomada de decisão e articulação da performance do negócio.
Esse deixou de ser o problema há muito tempo, né? Você trabalhar por hora, o que eu faço numa hora de trabalho? Eu posso montar 10 pneus num carro, por exemplo. Mas quem faz isso é um robô na fábrica hoje. O que eu faço numa hora de trabalho, num ambiente de conhecimento? Depende da pessoa. E você não necessariamente vai remunerá-la pela quantidade de problemas resolvidos, mas pela qualidade da solução dos problemas, pelo impacto da solução dos problemas, pelo processo de articulação, de conjugação de esforços que essa pessoa faz enquanto ela está lá. Então, de mais de uma forma, nós já estamos vivendo, do ponto de vista do trabalho e do conhecimento, num mundo disfuncional. Nós não deveríamos estar cobrando das pessoas horas de trabalho, nem pagando por horas de trabalho. Nós deveríamos estar trabalhando de maneira articulada para resolver problemas e remunerando por isso. De pouco importa minhas 20 horas de trabalho se eu não resolvo nenhum problema. Porque é diferente do trabalho de um montador de coisas, de um batedor de pregos, de um furador de coisas e por aí vai. Esse trabalho codificado desse jeito, na era industrial e estruturado na forma de consolidação de leis, o trabalho ele se aplica a um certo trabalho, mas ele não se aplica a muitos outros trabalhos. Do ponto de vista de como a gente olha para esse mundo tão complexo ao nosso redor, os dados mais precisos que a gente tem mostram que, por exemplo, na pandemia, nas empresas, as pessoas trabalharam 30% de tempo a mais, mas que perderam alguma coisa como 25% da produtividade. Então, você foi para 130 comparado às horas de trabalho, mas quando você bota os 25% de queda de produtividade, você volta para 100% de novo. Quer dizer, a gente não ganhou nada indo trabalhar remotamente. Trabalhou mais horas, mas produziu menos por hora. Ok, Silvio, nós chegamos ao final do primeiro bloco, a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com essa conversa com o professor emérito do Centro de Informática da UFPE, Silvio Meira. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu sou Valdir Oliveira, para você que nos acompanha nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Rádio Universitária AM Paulo Freire, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Estamos falando sobre o futuro do escritório, a condição do trabalhador dentro desse modelo remoto que está sendo tão comum agora, sobretudo depois da pandemia. E o nosso entrevistado é o professor emérito do Centro de Informática da UFPE, Silvio Meira. Silvio, com base ainda no que você falava no bloco anterior, nós precisamos, neste momento, de educação ou de uma reeducação em todos os níveis, seja na instância do trabalhador, seja na instância do empregador, ou o que a gente precisa mais seria de uma legislação, seria de formalizar leis para que isso se torne mais regulável. Do que é que a gente precisa, de fato? Valdir, o Brasil tem uma tendência muito grande a estabelecer e concretizar em legislação coisas experimentais. Por isso que as leis no Brasil pegam ou não pegam. As que, aspas, estão valendo para a realidade são as que a realidade faz valer e não o que a lei diz que deveria valer. Então, para começar, nós temos 40% de toda a força do trabalho do Brasil trabalhando de maneira informal. É muito possível que uma parte significativa dessa força do trabalho, 3/4 para cima, por exemplo, não tenha nenhum arranjo produtivo ao seu redor que permite, por exemplo, esse tipo de trabalho deslocalizado, distribuído, desincronizado, que a gente está falando aqui, que é o trabalho remoto. É possível, por outro lado, que um número muito grande de coisas estejam mudando e muito maior do que se consegue perceber. Por exemplo, um número significativo de brasileiros no setor de tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, trabalhando para empresas que estão na Alemanha, em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, e que nunca terão um escritório no Brasil. De repente, o trabalho pode ter, para uma certa classe de pessoas, por escolha própria, o trabalho pode ter se conectado do local de trabalho ou da existência da empresa contratante
no espaço legal de trabalho onde a pessoa está. A gente tem muitos desses casos espalhados no Brasil agora. Um número significativamente grande de contratadores globais, de pessoas de tecnologia, deslocalizou a sua força de trabalho pelo mundo afora. Você precisa saber fazer o quê? Codificar, fazer design, fazer arquitetura de software, assim por diante, e falar inglês fluentemente. Se esse é o seu caso, você está no mercado de trabalho global. Debaixo de que regras? Bom, se você estiver numa empresa cuja sede é em Delaware, nos Estados Unidos, e tiver alguma disputa com ela, vai ser lá em Delaware, não vai ser no Tribunal Regional do Trabalho, no Recife ou em qualquer outro lugar do Brasil. É claro que a gente imagina que um trabalhador de conhecimento, que, por exemplo, é um arquiteto de software e fala inglês fluentemente, ele é um agente cognitivo e autônomo, suficientemente sofisticado, para não precisar da tutela do Estado nas suas relações com seu empregador. Por outro lado, um número muito grande dessas pessoas está também rearranjando o seu trabalho e sendo agente de si mesmo. Eu sou um free agent, um agente livre no mercado. Então, tem um redesenho muito grande que foi acelerado pela pandemia. Quando você olha as pesquisas globais e o que elas mostram do impacto nos ambientes de negócio, a gente vê que 97% dos executivos consultados numa pesquisa global feita no meio do ano passado apontavam uma aceleração média para todos os mercados considerados desses 2.500 executivos de 6 anos. Então, a gente não está em 2021, a gente está lá em 2027. E o que acontece quando esses grandes saltos surgem na nossa frente? A gente pula um número muito grande de barreiras, não porque a gente fez o esforço, mas porque a gente foi carregado por esse processo de aprendizado. O que a pandemia fez foi forçar todo mundo a aprender a funcionar num modo onde a gente estava funcionando em parte, mas não muita gente ao mesmo tempo, e agora a gente foi quase todo mundo para lá. Teve uma época que você tinha 80% das pessoas no mundo em casa. As pessoas aprenderam a usar o digital, a realizar performances sobre o digital. Ao mesmo tempo, e eu acho que desde sempre as pessoas sabiam muito mais do que as empresas descobriram que essa performance era possível ser habilitada pelo digital, que na realidade já existia há muito tempo. Para quem viaja pelo Brasil inteiro, por exemplo, só para citar o nosso país, não é porque você está em São Paulo agora, em 1919, às 14 horas, 15 horas, 16 horas, no horário de trabalho, que você vai faltar uma reunião que está aqui no seu escritório, que alguém vai conectar uma tela, você vai conectar a sua, e você tem uma videoconferência com a sala onde tinha pessoas físicas. O que a gente fez foi que a sala física, durante um tempo, foi suprimida, e aí a gente aprendeu a trabalhar no modo digital. Eu não acho que é hora de sair codificando nada. A hora é experimental, é de testar hipóteses, de ver o que funciona e o que não funciona, e lá na frente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente pegar o que é a norma do ponto de vista da realidade e transformar na norma do ponto de vista da legalidade. Nós lemos, Silvio, que alguns gestores eles apresentaram certa resistência ao modelo de trabalho remoto. Eu penso que porque gostariam de estar no pé do trabalhador, né, olhando olho no olho e dizendo faça isso, faça aquilo. Ou seja, essa interação ela se torna possível, mesmo à distância, mas é como se existisse um certo preconceito. A que pode se atribuir esse preconceito? Esse gestor que ainda está com essa mentalidade, ele vai sair do mapa, ele vai ficar de fora, ou seja, ele se atualiza, ele busca inovação ou ele fica fora do mercado? Seria por aí? Olha, Valdir, tem sinais vindo do futuro e há bastante tempo, eu diria há mais de 20 anos, que mostram o seguinte: a gente está rearticulando o trabalho ao redor de times do que eu chamo de gen especialistas. São especialistas que conseguem ouvir o pessoal do lado. Não é especialista, é aquela pessoa que sabe quase tudo sobre quase nada, né? Mas ela também é quase normalmente surda para o que está acontecendo ao seu redor. E o generalista é a pessoa que sabe quase nada sobre quase tudo. Então, ele consegue dar pitaco em absolutamente tudo, mas não consegue fazer nada. O gênio especialista é alguém que continua sabendo quase tudo sobre quase nada, mas consegue ouvir e perceber que as coisas que ele não sabe, ou ela não sabe, tem outras pessoas ao redor que sabem e têm que participar da solução do problema. Esses times de gênio especialistas, eles estão se tornando autogerenciados e interdependentes. Não é sair da hierarquia de comando e controle que tem um chefe, um gerente,
para uma distribuição completa em rede, caótica, onde ninguém depende de ninguém. Não. É de dependência para interdependência. Interdependência com gênios especialistas quase nunca precisa de gerência intermediária. Precisa de líderes que normalmente articulam o propósito do negócio para descobrir para onde a gente vai e de gente executando embaixo, com líderes de projeto, líderes de produtos, líderes de teste, líderes de segurança, e que, em parte, são a própria galera da execução. Qual que é o problema? A gestão intermediária ela está ameaçada de extinção, e ela já estava antes, e isso começou a ficar mais claro agora na pandemia para muita gente. Então, criou, vamos dizer assim, eu preciso das minhas pessoas aqui para eu controlar, esse afã de fazer isso. Mas não adianta mais. O futuro do trabalho é em times cada vez mais autônomos, cada vez mais baseados em conhecimento, cada vez mais interdependentes, cada vez mais sem ninguém para mandar neles. Nós temos um problema muito sério quando estamos em casa, quando não estamos exatamente com esse chefe no nosso pé, que é o de estabelecer uma rotina e cumprir determinadas tarefas que seriam cumpridas, né, caso a gente estivesse dentro de um modelo tradicional. Nós precisamos, então, repensar essa nossa educação para a execução de metas, de tarefas, dentro de uma forma mais planejada, Silvio? Veja, se a gente precisar ser treinado para executar tarefas, né, a gente seria mais ou menos assim como um animal de estimação. Né? Eu digo, sente, aí o cachorro senta, deite, ele deita, rola, vai pegar a pedra ou um pedaço de pau, aí ele vai. Tem uns animais mais sofisticados, como o gato, por exemplo. O gato, você diz, faça isso, ele não faz de jeito nenhum. O gato tem agência própria, né? Ele tem capacidade de decisão e ele é senhor de si. Nós que somos os animais de estimação dos gatos. Se a gente olhar para um cenário como esse, a gente imaginar que as pessoas precisam ser supervisionadas, né, acompanhadas, dirigidas e literalmente ordenadas como animal de estimação para realizar tarefas no ambiente de trabalho, tem alguma coisa errada. Se a gente olha para o futuro da humanidade, o trabalhador é um agente inteligente, autônomo, capaz de tomar decisões para resolver os problemas que a ele são atribuídos ou que ele atribui a si mesmo. Esse é o futuro da humanidade. Isso é o que acontece nas melhores empresas e com os melhores trabalhadores no mundo inteiro. O trabalhador que precisa o tempo todo dizer, faça isso, está errado, faça de novo. Não, ainda não acertou. Faça isso, faça aquilo, pega esse pedaço, bota ali. Isso aí não tem futuro, mas nenhum futuro, absolutamente nenhum futuro. Até porque, se o trabalho for padrão, se ele for repetitivo, se ele for ordenado e supervisionado e puder ser codificado como tal, ele será realizado ou por software ou por um robô. Talvez até retomando alguma coisa que a gente pontuou lá no início do programa, que é o impacto da pandemia nesse momento pelo qual a sociedade, né, a humanidade está passando. Eu gostaria que a gente se debruçasse um pouquinho mais sobre esse aspecto específico, né? Até que ponto a pandemia está nos ensinando um novo modelo de vida e de relacionamento? Eu acho que não tem um impacto tão gigantesco assim do ponto de vista fundamental, mas tem um impacto que é o seguinte, Valdir. Tem um estudo que mostra que o tempo mediano, metade das pessoas conseguem antes, metade consegue depois, para você mudar um hábito seu ou meu é 66 dias. E a gente passou muito mais de 66 dias sem o espaço físico. Muita gente passou. Então, o que foi que houve? Uma onda global de inovação, de mudança de comportamento no mundo inteiro para pessoas de todas as classes, níveis, performances e assim por diante, que envolveu educação, saúde, cultura, trabalho, o que você pensar. E isso fez com que todo mundo chegasse mais ou menos no ponto onde muita gente já estava. Já tinha gente no mundo inteiro fazendo telesaúde, fazendo cursos online, trabalhando remotamente e assim por diante. O que aconteceu é que, de repente, todo mundo descobriu que isso existe e que é possível. Talvez essa pandemia tenha sido a maior onda de inovação da história da humanidade, simplesmente porque ela sincronizou uma coisa para todo mundo: o fim temporário do espaço físico.
Para quem ainda está sem entender muito esse momento, está todo confuso, qual seria o seu recado final? Experimente. Crie hipóteses sobre o que é que você pode fazer. Olhe para o mundo ao seu redor. Aprenda. Aprenda, aprenda. Duvide do que você sabe. Não necessariamente acredite no que os outros estão dizendo. Tente criar a sua própria verdade, mas baseada em fatos. Contra fatos, é muito difícil ter argumentos. Não reaja aos fatos. A gente tem uma nova classe de pessoas no mundo que são seres humanos resistentes a fatos, pessoas que acreditam que a Terra é plana. Ela não é. Todos os fatos mostram o contrário. Aprenda com o mundo ao seu redor e com as pessoas que estão dando certo. Pare de negar a realidade, porque vivemos todos embutidos nela e é lá que as nossas performances do futuro, numa economia do conhecimento, vão existir. A economia não do futuro, mas do presente, já é uma economia do conhecimento e exige pessoas que aprendem, que desconfiam que não sabem e aprendem o tempo todo, continuamente. Nós acabamos de conversar com o professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Informática, Silvio Meira, e o assunto foi o futuro do escritório. Nós agradecemos a sua participação, ficamos por aqui e nos encontramos em um próximo programa.